Fala pessoal, vamos gravar hoje questão número 16 da prova da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 2025. Essa é a questão número 16 então. Enquanto percorre um trecho de trajetória horizontal e retilínea, com velocidade constante de 3 metros por segundo, medida por um observador em repouso, um garoto, andando de skate, joga verticalmente para cima uma bolinha de tênis com velocidade inicial de 5 metros por segundo, medida em seu referencial. Mantendo a mão na mesma posição em que a lançou, o garoto a pega de volta na queda. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze o atrito com o ar. Qual dos gráficos abaixo melhor representa a trajetória percorrida pela bolinha como visto pelo observador em repouso? Bom, a gente separa isso aqui, pode separar em dois movimentos. O movimento aqui na vertical e o movimento na horizontal. Esse movimento na vertical, que é o de subida e descida da bolinha, ele tem aceleração. Então isso aqui é um MRUV. Como que eu vou calcular a altura? Porque ele está me dando as alturas máximas aqui, ó, que são em cada gráfico aqui, ele me dá uma altura, 1,25, aqui 0,80, 1,25 de novo, 0,80 metros e 1,25 metros de novo. Mas como que eu calculo essa altura, Essa altura na posição, forma da posição. Aí eu venho aqui, ó, posição é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Isso aqui é a fórmula da posição em função do tempo por MRUV. Aí eu trocaria esse S aqui por H e esse S0 por H0 para me dar a altura ali, Mas se eu quiser calcular ali como S de posição também não faria diferença. Essa altura que é dada aqui no eixo Y. Bom, só que se eu for olhar os dados que o exercício me deu, ele não me deu tempo, então eu não tem como utilizar essa fórmula aqui. Mas eu vou deixar ela guardadinha aqui, porque a gente vai depois analisar ela um pouco mais adiante. Vamos ter que usar o quê? Torricelli, que é o quê? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a altura. Também aqui, ΔS, aparece muitas vezes, Variação da posição, que nesse caso aqui a altura, o lançamento vertical, a gente troca por H, então, de altura. Essa fórmula de Torricelli me permite aqui calcular a velocidade, também a altura, sem que eu tenha o tempo. Então, por isso que eu tenho que utilizar ela agora. Qual é a velocidade, então, final dessa bolinha? Velocidade final vai ser zero, vai ser o ponto mais alto que ela... no ponto mais alto, No ponto mais alto, vamos analisar nesse A aqui, ó, esse gráfico A. Nesse ponto mais alto aqui, a velocidade é zero. Aqui é onde inverte o movimento, ou seja, a bolinha está subindo, 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 diminuindo a velocidade, chega um certo instante que ela para e inverte o movimento. Então, a velocidade final, que é nesse ponto mais alto, que é onde eu quero saber que a altura é essa, qual é a velocidade aqui no ponto mais alto? É zero, é onde ela inverte o movimento. A velocidade inicial qual é? É dado no exercício, 5 metros por segundo. Então aqui, pela fórmula, 5 ao quadrado, Velocidade inicial ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. A aceleração, percebam que ela é contrária ao movimento, porque ele lança a bolinha verticalmente para cima e a aceleração está agindo para baixo, contrária ao movimento. Então, essa aceleração é negativa, Ela é contrária ao movimento. Vezes o H, que é a altura que eu quero saber ali. Para mim saber aqui no eixo Y qual é a altura máxima, que ele atinge ali. Bom, esse 5 ao quadrado dá 25, então 25 passa para o outro lado da igualdade, menos 25. Aqui, mais 2 vezes menos 10, menos 20. H, Mantenho ali. Agora, esse 20 está multiplicando, o H passa para o outro lado, dividindo.
Então vai ficar menos 25 divididos por menos 20. Menos por menos, mais. E 25 divididos por 20 dá 1,25 metros. Aqui eu já vou analisar os gráficos. Ó. Ele me dá que a altura máxima atingida aqui, ó, nesse gráfico A é 1,25, no B é 0,8 metros, então aqui já não pode ser. O C é 1,25 metros. O D é 0,80 metros, também não pode ser, a gente achou 1,25. E aqui na letra E, ele me dá que é 1,25 metros, pode ser esse também. Aí por que eu deixei aquela forma da posição em função do tempo lá do MRV lá em cima? Ó? Que eu disse que a gente ia usar ela mais adiante. Porque como que essas posições aqui, ó, são dadas, né, em função do tempo, e essa fórmula aqui do MRV é uma fórmula que tem o t ao quadrado aqui. Então eu tenho aqui uma função de segundo grau. Função de segundo grau me dá o quê? Me dá uma parábola. Uma função quadrática, né, uma equação de segundo grau, ela dá uma parábola. Então, só pode que a minha resposta é essa aqui. E por que a concavidade é virada para baixo? Né? A concavidade é virada para baixo porque esse A aqui, ó, é negativo, que é a minha aceleração da gravidade. Né? Então, quando esse termo aqui for negativo, menos 10, porque está contrário, então a aceleração está contrária ao lançamento que o menino fez ali, né? Ele lançou a bolinha para cima e a aceleração está agindo para baixo. Então, a gente considera negativo. Ela está contrária ao movimento. Então, se esse A, nesse caso, é negativo, a minha parábola é virada para baixo. Se fosse positivo, ia ser virada para cima. Bom, a única que a gente tem aqui, então, né, com 1,25 metros a altura, que é uma parábola e com a concavidade virada para baixo, é essa. Então, a resposta do exercício é letra A. Pessoal, se de alguma forma eu ajudei vocês aí, peço que se inscrevam no canal e deixem um joinha. Valeu e até a próxima.